Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, estamos com Renato Gomes, com Mariane Ferreira, eu sou Felipe Bellini. Então, eu tenho aqui alguns nomes da política e do cenário nacional, e Renato é um crítico do cenário nacional com uma opinião bem polêmica. A gente tem até opiniões bem diferentes, né? Espectros políticos bem diferentes. Mas eu coloquei aqui muitos da gestão nacional atual, uns outros aí de surpresa. Renato não viu os nomezinhos. Vamos ver o que sai. Você puxa, você fala e a gente comenta. Ou te deixa sozinho. Legal. Jogou pros leões. Vamos ver aqui. O leão é o público que vai julgar. Ó, ministra Damares. Ministra Damares. Damares, que recentemente foi entrevistada pela Antônia. Uma loira. Antônia Fontanelli. Antônia Fontanelli. E mandou bem até, ao meu ver, na entrevista. Mas me diga aí, o que você tem pra dizer de Damares? Olha, eu me lembro que uma vez eu comentei com um conhecido meu que, assim, queira que não, as pessoas no Brasil, né, ultimamente, Damares é o estereótipo de toda piada que você possa fazer. Né, assim, é notório todo mundo fazer piada com o governo, né, com seus governantes, com o pessoal que está no governo, né? Sim. E a Damares, infelizmente, ela tem todo o estereótipo, né? Ela é pastora, se não me engano, né? Então tem muito vídeo dela enquanto estava lá no culto, né? E o pessoal pega quando ela foi nomeada, né? O pessoal pega esses vídeos e quem é leigo descontextualiza e acabou. E ponto final, entendeu? Ela sofreu bastante. Ela apanhou bastante. É complicado porque esse governo ele traz muitas bandeiras que vão de contra a ideia do país laico, né? E Damares é uma dessas pessoas do governo que traz essa questão da religiosidade para a gestão dela. Eu não vejo problema nenhum ela ser cristã, ela ser pastora, ela tem toda a liberdade. Só não acho que ela deva misturar as coisas. As decisões que ela toma no governo é para todo mundo, para pessoas que são cristãs, para pessoas que não são. E eu acho que essa diferenciação, essa separação não ocorre. E aí acaba gerando essa multidão de memes, né, que o pessoal fica tirando onda exatamente por ela ter uma postura que eu acho que não é o ideal pro cargo que ela tá assumindo agora. Ela não tá como pastora, ela tá como ministra, né? Ela é uma pessoa que levanta algumas pautas relevantes, mas em alguns momentos ela causa desserviço, eu acho, né, como ela e outras pessoas do governo são contra a educação sexual de forma geral, distorcendo a ideia do que é educação sexual na escola e das benesses que isso traz, né? Então, nesse sentido, eu acho que ela traz um desserviço, mas ela traz outras bandeiras legais, como a questão do abuso sexual, de combater, de punir. A Damares, ela, ao meu ver, ela tem dois momentos ali. Tem como ela se apresenta e como ela escolheu se apresentar no início, porque, sim, houveram cortes, houveram diferentes filmes que voltaram à tona e tal, vídeos, mas a gente tem a Damares também que opta por um discurso jocoso, por uma piada, por se apresentar de uma maneira estereotipada. Um exemplo muito claro é quando ela começa, no primeiro momento, a cantar com um grupo em coro, né? Menino veste azul, menina veste rosa e tal, que só reforça essa visão negativa que se tem. Por outro lado, o que eu vejo da Damares, que eu realmente acompanhando, é dos ministérios o que funciona. Por incrível que pareça, eu dou meu braço a torcer, assim, no sentido de você ter uma campanha real contra revitalizar o Disque 100, fazer com que as denúncias por abuso funcionem, repatriação dos recursos indígenas, né? Então, investimentos completamente absurdos quando a gente vai analisar como eles estavam funcionando, e haver essa repatriação da FUNAI, são movimentos importantes, o que me faz ter esse bom olhar. Por outro lado, eu concordo contigo, sabe? Nas escolhas, nós somos seres públicos e políticos. Ela não tá ali falando como Damares, ela tá falando ali como ministra. Ela tá falando aí em nome do Posição de governo. fala. Um governo que governa para todos.
Então, assim, Que é pra governar pra eu todos. tô botando entre aspas, porque a postura dela não é essa. A postura Sim. dela fere o direito dos outros quando ela lança uma postura de governo que é unilateral. E não pode ser assim. Não deveria ser assim. E não só ela, como outros elementos do governo agem dessa forma. E aí, mais alguma coisa, Dona Maris? Não, tudo ok. Ficou concentrado na real, né? Era pra Renato. Então, Renato, puxa outro. Vamos Se ver. você não falar, a gente fala. Ah. Vamos lá. Quem? Eita. Roberto Justus. Roberto Justus é o Trump brasileiro. Que fez Tentativa, né? o Aprendiz, é isso? Que faz o Aprendiz. É. Pô, não tem... Pô, o PC Siqueira Saiu muita participou coisa. do Aprendiz agora. Foi? Foi. Foi. Pô, tá sabendo, hein? É isso que eu ia falar, eu não tenho muita coisa. Eu lembro, eu morria de rir quando tinha um show do Tom, logo depois do programa Aprendiz. Sim, que ele imitava o Roberto. Eu morria de rir, eu achava incrível. Aí foi assim que eu descobri o Roberto Justus. Sim. Mas assim, até onde eu consigo ver ele como, vamos lá, de representatividade aqui no Brasil, o que ele fez? Ele fez o caminho contrário daquele cara que foi preso e tudo. Do Eike Batista. Do Eike Batista, entendeu? Sim. Ele se permaneceu na partezinha do bem, né? Sim. Tudo legal e tal. Eike Batista deu dar uma de malandro. Certinho, isso tá bom. Sou Al Capone do Brasil. Tô aqui, mas tô do outro lado também. Aparentemente ele tá sempre seguindo uma trajetória bem forte. Agora, ele não é mais o nome citado no empreendedorismo, né? Ele virou um show business, né? Exato. Ele virou mais um apresentador do que um empresário referência. Surgiram vários outros que estão tomando um espaço maior. Ele chegou a ser esse AIS do empreendedorismo? Sabe o que é engraçado? Quando a gente não tinha tanta internet, ele era, porque ele aparecia na TV. Sim. Sim, daí com a mudança Pra da grande internet... Hoje em dia é diferente. Hoje a gente tem o quê? Mário Vergara, é isso? Vamos lá, falando do meu teu nicho. do meu nicho, né? A gente tem o Mário Vergara, tem Sim, o... eu confundi até o Mário Vergara com o outro lá, com o que faz o mesmo modelo de propaganda. O Érico Rocha. Érico Rocha, desculpa. Tem Mário Vergara no meu nicho, né? O cara vende bastante curso de inglês, né? Sim. Tem o Inglês Winner. Tô falando de famosos que eu vejo também no YouTube, que a fama, eles são digitais, né? Sim. São Eles muito estão digitais. integrados com a nova realidade. E aí o que tem? Tem ele, Inglês Winner, tem uma pessoa que eu acho bem interessante às vezes, eu tô até dando, né, a palanca aí, pessoal. Tem a tia do inglês e tal. Agora empreendedor mais focado para empreender de maneira geral, né? Certo. A gente tem quem faz lançamentos, né, como o Érico Rocha, Conrado Adolfo. E aí, assim, o que eu tiro como quando tu tá o as do empreendedorismo, né? É quando tu é chamado para fazer parte de um grupo que vai dar aula de MBA. E muita gente foi chamada, gente até meio que antiga, por exemplo, o dono da Wizard ele foi chamado. Né, que agora ele é dono da WhatsApp, né? O ex-dono da Wizard, que vendeu para Pearson. O dono da WhatsApp também foi chamado para fazer curso de MBA. Então, eu acho que isso é um parâmetro legal, né? Que o que tu fez deu Você certo. tá querendo ouvir o que você tem a Seu dizer, modelo é um né? modelo de sucesso, vamos falar sobre isso. Aí tem que ser, não é qualquer, foram chamados pela PUC. Exatamente. Se é pra fazer Exatamente. propaganda, a gente faz. Vamos pro próximo? Sim. Aí eu puxo. Esse eu olhei assim, eu vou puxar esse de propósito. Velho da van. Sabe que eu não sei nem o nome dele? O grau de informação. Não sei o que. Não. Como é que é, Igor? Rassum? Luciano Hang. Luciano Hang. Rassum é um humorista. O Igor tem uma extensão no computador que tudo que tem Luciano Hang ele já transforma em velho da van. Em velho da van. Olha aí. Sensacional. Legal. Bem, ó, o Luciano Hang, né, o vulgo velho da Havan, olha, eu não sei o que faz a pessoa, ele não, eu acho que ele não cai as vendas dele, é isso Não, ao mesmo. contrário, só sobe, né? Só Ele tá sobe, conseguindo. independentemente de qualquer estereótipo que ele faça, do velho loucão da Do Havan. escândalo que teve, né, do último ano, quando ele meio que fez uma... Como é que eu posso dizer? Ele fez um motim
do Bolsonaro Entre os na empresa. funcionários, Exato. E que a galera falou que era Nossa, tudo aquilo lá foi um antiético, absurdo. né? Tu fazer Ele campanha, tem meio que pressionar seus funcionários a votar em um candidato que você acredita é totalmente errado. É um absurdo, é um crime, na real. E ele tá sendo processado por isso. Vamos ver E onde é que mesmo vai assim dar. continua vendendo, né? As pessoas ainda continuam aderindo à marca. Eu acho que até ele conseguiu novos clientes, né? Pessoas que, por exemplo, apoiavam. Ele botou a marca dele em evidência em Não, escala nacional. Exato. Ele ganhou continua publicidade expandindo. gratuita na PAN, conseguiu Isso, publicidade gratuita isso, em diferentes exato. jornais. Agora, se ele não é o primeiro, né? Se a Não. gente pega, o que eu vou falar aqui vai ser... Mas assim, a gente vê outros movimentos acontecendo, mais movimentos sociais acontecendo dentro de escolas mesmo, em sindicatos e etc. E movimenta também muita gente. A diferença é que ele fez no setor privado. Isso aí que foi visto com maus Não, e ele olhos, condicionou o emprego à ação, Exato. né? Que são São coisas... coisas diferentes. Porque o movimento social em escola ou em qualquer lugar, enquanto for movimento social, Tá ótimo. O lance é você condicionar o Vincular. estudar aqui, ou condicionar o trabalhar É aqui isso. a fazer. Uma coisa que eu vi interessante, um amigo meu, ele trabalhava no banco, ele tinha acabado de ingressar no Banco do Brasil, que ele começou a trabalhar, e aí o pessoal fez greve, e ele não entrou na greve. Porque tinha acabado de entrar, tava no probatório, né? Ficou com medo. Perseguiram esse cara por ele não ter entrado na greve de maneira... Até a próxima greve. Assim, foi bem, bem interessante trazendo o velho da Havan, Sim. entendeu? Imagina assim, vamos lá, talvez ele não é louco de fazer isso, mas talvez alguém fez. A pessoa que não quis vestir a camisa lá, o que deve ter acontecido com ela? Claro, Tá com entendendo? certeza. E até porque ele, Talvez ela nem tenha embora sido não demitida. tenha feito diretamente, ele dá um poder pra quem Exato. faz. Pra quem muito faz grande. poder. Ei, ó, tu não tá com a gente não? É um Né? problema. É interessante. O que eu consegui do velho da Van não foi uma figura que eu acompanhei tanto, mas eu assisti a entrevista dele na PAN, Uhum. pelo menos os pequenos blocos, e o que me ficou muito claro é que não interessa direita, esquerda, política, o que eu enquanto pessoa que negocio, que me relaciono com diferentes pessoas, é o estereótipo de quem tá ali para fazer dinheiro. Sim. Então ele estava aproveitando o momento para colocar Isso, a loja em minuto de fama, evidência para fazer. Não existia uma luta política. Não existia. Até que a desculpa dele maior que ele falava nos vídeos, se você vê os vídeos passados, ele fala, não, entendo, o pessoal não tá entendendo, é para um Brasil melhor, a causa é do Brasil, você pode ver aqui, ó, não tem nada. Esperto ele, né? Já pensou se ele assumisse uma Ele bandeira? soube fazer, né? Soube virar a favor. Exato. Nem todo mundo tem esse. Mais um? Sim. Danadinho. Vamos ver, vamos misturar aí, porque eu tô vendo de longe assim. Fecha o olho, ué. Ah, quem é? E esse aqui é legal. É. O Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, STF. Então, Vivemos um momento, inclusive o Gilmar Mendes, que foi pego com a Aécio no bate-papo, e agora tá tendo esse episódio vinculado à situação do Moro atual, do Intercept. Então a gente acabou, foi ontem que rolou o lance do Intercept, vocês vão ver um pouco depois. Das conversas. Gilmar Mendes é a pessoa mais desprezível dentro da justiça brasileira? É o cara que resolve pra quem tem poder. Pra quem tem poder, né? Tem até um negócio, eu vi um memezinho interessante, quem tem dinheiro paga um advogado, quem tem mais dinheiro paga um juiz, quem tem mais dinheiro ainda paga o STF todinho. Tá entendendo? É algo bem, infelizmente, são as escolhas que a gente fez, né? Pra botar o pessoal aí no governo. E tá aí, um cara que claramente não merece, né? É complicado, porque a gente vê... a gente quer que as coisas sejam julgadas da forma correta. Finalmente a gente vê pessoas que estavam sempre conseguindo escapar da justiça ser julgada, né? Meu Deus, conseguimos! E aí chega uma pessoa que é a pessoa que deveria executar a ação e libera. Então, criminosos. E assim, é uma situação de potência muito grande. Você tem uma pessoa que é considerada o alto escalão do direito, da justiça, sendo uma pessoa cometendo atos criminosos. Ele tá jogando dentro do jogo jurídico correto? Porque às vezes eu fico com essa
Essa dificuldade de discussão. O Gilmar Mendes, que é um empresário da educação, um mega empresário da educação. Tem universidade, tem escola. Eu acho assim que a nossa justiça ela tem muitas brechas. Essa escola essa universidade a gente não menciona pra não Sérgio faz questão de mencionar. Nossa justiça ela tem brechas. Então, quando você é um grande conhecedor, você pode usar essas brechas para favorecer criminosos, para favorecer pessoas que não deveriam ser favorecidos. E eu acho que é isso que ele faz. Não é que ele faça de modo indevido, mas ele utiliza as brechas para favorecer pessoas que deveriam estar pagando, deveriam estar na prisão, deveriam estar devolvendo o dinheiro que roubaram. Claro. E é isso que dá raiva. Ele usa a inteligência, usa o conhecimento para esse lado, não deveria. Mas tá, e todos no STF, que tu usou o exemplo agora, quem quiser comprar o STF todinho. Todos no STF estão na pilha do Gilmar? Na tua visão? Não sei se todos, mas ele não é o único. Eu vejo que em vários momentos, diferentes pessoas lá utilizaram dessas brechas para favorecer outras pessoas. Não acho que ele é o único, não. Mas também... Era o que eu ia falar concordo. Mas Inclusive, isso não é a visão do bate-bola? Tipo, direita ou esquerda? Então concorda comigo? Não é Gilmar Mendes. Não concorda comigo? Cada um se apresenta na hora que é oportuna, né? Vez você vê um outro nomezinho ali, Lewandowski, Sim, né? é outro. Bom, aí vai trocando, Lewandowski, né? na época do Mensalão, era o Gilmar Mendes da vez, Era, sim. né? Exatamente. Lewandowski Ele é outro durante... que... Não dá pra confiar, não, né? Eu acho que isso aí devia acabar. Esses cargos deviam ser mais rotativos, né? Eleito de modo mais democrático. Tu acha que o STF deveria ser eleição também? Sim, porque quando a indicação você acaba colocando pessoas que vão ser... que vão lhe ajudar em momento difícil. Então a ideia seria que o STF funcionasse muito como a Procuradoria Geral da União. Essa coisa de indicação procurador a gente geral. sabe, é muito pernicioso, muito tóxico você ficar por indicação, né? Porque acaba dando margem pra corruptível. isso. É corruptível demais. Vamos pegar mais um bloquinho? Vamos lá. Último Vamos cartãozinho. lá. Achei muito. Vamos tirar alguém. Esse aqui é legal. A gente saindo um pouquinho mais, nacional. Donald Trump. E o Donald Trump? Donald Trump, que a gente tem a versão americana e a versão tupiniquim, né? Donald Trump. Bem tupiniquim mesmo. Roberto Justus. E aí, Donald Trump é um excelente presidente ou é um péssimo presidente? Eu acho ele um excelente presidente. Independentemente de N situações, mas ele tirou os Estados Unidos de um declínio em relação à economia. Queira que não estava um negócio tão 100%. E o sonho de toda pessoa que quer escutar no jornal é a taxa de desemprego. Caindo, né? Lá o pessoal atingiu taxa de, se não me engano, 3,4%. Quem é que tem isso aí menor parecido? taxa histórica, né? Reino Unido, Alemanha. E assim, quando eu fui para lá, eu fiz uma viagem para lá, para Miami, Orlando, em outubro de 2018. E assim, eu vi uma coisa que faz muito tempo que eu não vejo no Brasil. Todos os locais que eu visitei, que eu comi, ou que eu fui loja normal de artigos, todos tinham a seguinte placa: vaga aberta para trabalho. O pessoal tava precisando. Tinha emprego sobrando, né? Emprego sobrando. Poxa, é emprego assim, é o primeiro emprego, né, para alguns, né? É um emprego que aqui no Brasil, fazendo uma comparação, seria o salário mínimo. Só que o nosso salário mínimo, a gente não sobrevive com o nosso salário mínimo. E lá ele sobrevive. E lá ele sobrevive. Lá o salário mínimo em conversão tá 3.600, né? Dá $2.000 o salário mínimo lá. $2.000. Olha, então... eu tive uma experiência... Bem essa pegada. Assim, eu concordo com você que o Trump ele tem habilidades de gerir, ele tem conseguido feitos muito bons para a economia americana, mas eu acho que tem o outro lado dele, que para mim é muito negativo, que ele levanta bandeiras extremistas, assim como aqui a gente tem o Bolsonaro com algumas bandeiras extremistas, e isso acaba fazendo com que pessoas que concordam com ele, se sintam à vontade, se sintam representados. Ele teve toda aquela relação com a supremacia branca, né? A questão das minorias, a questão dos imigrantes, a questão dos negros. A gente sabe que a violência policial lá é um negócio complicado, que é histórico e é muito forte. E quando você tem um presidente que fala frases de efeito e que levanta bandeiras não democráticas, não por direitos humanos,
É sério. Ele é o representante do país. Ele não tá falando como um empresário, ele tá falando como representante do país. Então, assim, tem consequências graves e eu fico feliz que ele tenha conseguido recuperar ou melhorar a economia, mas eu acho que o efeito social, nesse sentido, não agregou. Não orgou. Entendeu? Não, Claro. não é legal. Não acho legal. Eu tenho uma visão assim, eu tenho uma desconfiança um pouco sobre o momento econômico que os Estados Unidos vivem. Porque o Trump, ele trabalhou com repatriação de recursos. Exato. Sim. Então você tinha recursos fora dos Estados Unidos e esses recursos fora dos Estados Unidos garantiam uma expansão internacional, cultural, de relacionamentos e de aplicações fora. A partir do momento que esses recursos voltam para os Estados Unidos, realmente, no primeiro momento, você tem uma tranquilidade do espaço nacional dos Estados Unidos. Mas esse dinheiro, do lado de fora, a gente tem os Estados Unidos perdendo a hegemonia mundial Sim. a passos largos. E isso me assusta um pouco. Porque eu gosto da ideia de ser ocidental e, embora ache que existam diferentes bandeiras e todos têm que ter sua voz, etc., os Estados Unidos, sim, são um marco de democracia. Sim. Eles são uma égide. Porque assim, outros estados, vamos falar no conceito geral mesmo de política, outros estados como a China em si, eles estão tomando as ações deles, né? Eles estão competindo, né? Eles estão competindo lá, estão no mesmo planeta, né? A Rússia também, eu fui para a China, fui para a Rússia também ainda ano passado, e assim, é um baque. A diferença é muito gritante, e você vê, assim, na China, por exemplo, o pessoal não está ali para perder tempo. Principalmente com a situação de manufatura, com produção, com liberação de compra, às vezes, de dólar, vamos importar, vamos exportar, vamos resolver, vamos tomar conta desse mercado. É muito fordista ainda, né? É uma Não, visão demais. extremamente linha de produção. E outra coisa, uma coisa que a gente pôde ver quando ele assumiu, que ele teve muito essa postura de que os Estados Unidos é autossuficiente. Ele cortou relações com algumas coisas que ele já tinha, que os Estados Unidos já tinha relações a longo prazo, ele retraiu, e a gente sabe que os Estados Unidos é um dos países que mais depende da produção de outros países, que mais depende, né? Ele consome várias terras, né, em relação para se sobreviver, para manter o nível de vida americano. E além disso, tem a questão da bandeira ambiental, né? No meu caso, como é a minha área, a bandeira ambiental dele é terrível. Sim, entendo, ele concordo. cortou vários acordos de diminuição de emissão de gases, ele tem uma bandeira totalmente... Aquecimento global é um exagero, e ele coloca pessoas, assim como aqui no Brasil tem um pouco essa vibe, e é muito preocupante sendo um dos países que mais impactam. Ele foi bastante execrado durante a Semana do Meio Ambiente, na semana passada. Por que será? Né? E aqui no Brasil também. Eles botaram lá uma luzinha verde, fizeram umas conferências, umas palestras, mas muitas e muitas medidas em relação ao meio ambiente são totalmente contraditórias. Então tá, vocês dois têm visões bem diferentes sobre o mundo. Não, eu não discordo dele, eu não discordo do Renato, só que eu acho que tem outros lados deles que são muito negativos. Então vamos fazer um jogo, né? Um ponto negativo do Donald Trump e um ponto positivo do Donald Trump. Não. Além do que foi falado. Além do que foi falado. Positivo. Um ponto positivo. Eu só consigo ver a questão da economia. Eu só consigo ver a questão da economia. Que ele tem realmente evoluído a economia. Fora isso, eu não consigo ver pontos positivos. Eu não concordo, mesmo? não concordo com a agenda dele, não concordo. Bicho. O lance que ele é bichinho do Trump. Mas o que eu vejo do Trump assim, sabe, Mário? Ele tem tido ações diplomáticas que a gente achou que era um prejuízo gigantesco e que acabaram não sendo. Por exemplo, a Coreia do Norte. A previsão que se tinha de que seria... Uma guerra. Ia rolar guerra, né? Ia rolar guerra. Exato. Mas ele será que... segurou. Aí fica a dúvida. Será que foi um mérito de visão dele? Ou foi uma consequência que aconteceu que não foi intencional? Entende? Será que foi algo planejado? Ele já visionava que ia dar esse resultado? Porque o que me dava é que ele tem uma postura muito agressiva. E muito sem se preocupar tanto com as consequências que isso poderia gerar. Vai ter guerra, ótimo, tenho aqui meu armamento, vamos lá. Não acho legal uma postura dessa, não é? Mas você tem que se... Tem que se impor, tem que se impor de acordo com como a Coreia se impôs Você tem que se impor, Segunda Guerra Mundial. mas tem que ver o limiar disso. Até que ponto isso você tá se impondo como país, ou até que ponto você tá peitando desnecessariamente um outro país a fim de causar um conflito.
Fica esse limiar. Eu não sei até que ponto isso foi planejado, intencional. Eu acho que esse discurso só se aplicaria se fosse para um país que realmente pudesse colocar medo, como a Rússia. E a Rússia coloca medo quando ela quer. Um país gigante, fornece todo o gás para a Europa. Quando eles falam, vou invadir tal canto para resolver tal situação. Mas eu também não concordo. Tem briguinha, mas todo mundo deixa acontecer o negócio ali. Não, mas da mesma forma que eu tô falando da postura dele, eu também não acho do Putin certa. Quando ele invadiu a Crimeia ali, meu Deus, em pleno século XXI a gente tá tendo uma coisa super ferindo os direitos dos outros países, ferindo... É complicado. Mas tu sabe que o pessoal lá na Rússia, assim, o pessoal amou. Eu sei. Assim, o desejo, eles têm essa coisa, eles acham legal. Eu tive lá na Rússia, eu fiz essas perguntinhas capciosas, tá entendendo? E qual foi a pergunta e qual foi a resposta? Não, eu perguntei assim, o que vocês acham do Putin, das coisas que ele tem feito? A Putin é o nosso presidente. A melhor coisa que ele podia ter feito é isso. Invadir a Crimeia, foda-se. Vamos tomar o gás, vamos tomar uma área de gás aqui, recursos. Imagina assim, se tem todo um país dando suporte para as decisões, porque uma coisa, vamos trazer o Brasil, o Bolsonaro, todo país suporta ele? Dá suporte ao que ele faz? Não tem. Estados Unidos, todo país dá suporte ao que Bush faz? Meu Deus, o que Trump faz? Não. Também. Voltei para 90 e depois 2001. Mas então, e lá na Rússia? Todo mundo dá suporte. Não tem problema. Mas não é por causa da mídia controlada, das propostas? Não, o pessoal tem um amor, um orgulho, um amor realmente. Ele eu li uma comparação. Sabe aquela foto? Diplomatique que associava a figura. O Lula teria passado o bastão de figura carismática pro Putin. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque lá é um amor mais. Sabe aquela foto do Putin num urso, tá? Aquele memezão? É isso. Mas eu acho que isso se deve, assim, não só a várias coisas acertadas que ele fez em relação à Rússia, que agrada o povo, mas a própria imagem que ele construiu é muito forte. E ele tem um poder de mídia, ele sabe, a equipe, ele sabe manipular isso muito bem. Mas tem também o histórico, né? A União Soviética, a própria cultura da Rússia. Tá bom. Exato. Um ponto negativo do Trump. Ponto negativo do Trump, né? Eu não tô mais acompanhando. Quando você tá abrindo uma franquia, você não acompanha nem o Bolsonaro. Mas então... Que isso? 2 anos aí, não tem? Não, olha, ponto negativo do Trump... E talvez agora. Vocês são igualzinhos. Ponto positivo do Trump. Não sei. Não, eu falei. Ele tá conseguindo bons resultados na economia. Qual o ponto negativo, assim? Talvez agora ele não tá... Não sei se é tanto dele como também da nossa parte, entendeu? Mas assim, vocês pararam pra pensar, a relação bilateral Brasil e Estados Unidos não tá tão legal. Tá só tão unilateral. Unilateral. A gente lambe e rola. Né? Então assim, eu acho que da parte dele, mas também assim, viemos e convenhamos. Um país para ele fazer comércio com outro, a graça é você sempre fazer comércio com um país que tem comércio, né? Que tá rolando dinheiro nele também. Sim. É mais que lógico a gente buscar Estados Unidos, buscar alguns países europeus, né? Buscar por aí, né? Uhum. Mas o que acontece? É como se teve uma promessa e só foi cumprida de uma parte, da outra não, né? Mas a gente não tem... vou falar uma frase bem engraçada, mas a gente não tem bomba nuclear para fazer medo para ninguém. Não, eu sei, de mas frente eu da acho... Coreia do Norte, né? Mas então, eu acho que a gente deu aberturas desnecessárias para um país que não vai estar dando um feedback positivo pra gente. E eu acho que a balança não foi positiva pro Brasil. E que a gente tá abrindo demais e que a gente pode sofrer no futuro depois por querer recuar e não conseguir. Tá abrindo as portas pra ele tá agindo aqui, tendo liberdades, a gente vai querer voltar e não vai conseguir. Eu já tenho mais que as coisas não estão se concretizando de um jeito ou de outro, sabe? Uhum. Não existe abertura do lado de economia, não existe investimento, não existe interesse em estar. O que se muda de política são mudanças apenas de ganho de radicais para todos os lados. Só número, né? E pronto. Gente, vamos fechar esse bloco que a gente falou pra caramba, foram 5 nomes. Então, e aí, qual a sua opinião sobre a ministra Damares, sobre o velho da Van, sobre o Gilmar Mendes, Roberto Justus e Donald Trump? Roberto Justus não quero saber não, mas os outros têm maior interesse. Tchau, gente. Até mais. Tchau.